Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cash que Salva. Vocês sabem que aqui no Cash que Salva nós trazemos profissionais da saúde que são referência na sua área de atuação e hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui um super profissional que é uma das maiores referências em cirurgia plástica aqui no nosso estado e na região. Ele é um médico conceituadíssimo, é um médico importante que tem gente que vem do Brasil inteiro e do mundo operar com ele aqui. Ele é muito tímido, mas eu posso falar isso porque eu conheço ele. Ele nunca vai falar isso, mas eu posso falar, porque eu conheço ele e é uma realidade isso que eu estou falando. E estou muito feliz de estar recebendo ele aqui, porque a agenda é lotada, porque também é difícil de gravar com ele. A Letícia que está aqui, que faz o marketing do doutor, a assessoria, sabe disso, né, Letícia? Como é difícil, mas nós conseguimos trazer ele aqui hoje. Obrigado, doutor Rodrigo Mota, pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela segunda vez, hein, Renato? Você conseguiu me dobrar para vir aqui. E aí, fico muito feliz. Doutor, você viu que eu já falei com a Letícia, a gente não conseguiu bater hoje aqui a nossa tarefa aqui. Eu já falei, vamos marcar outro, né? Você viu que eu já plantei, né? É sempre um prazer. Legal. Doutor, obrigado mesmo por você estar aqui, né? Como é importante a gente estar falando sobre esse tema, né? Sobre essa sua especialidade. Você que é um médico super conceituado, um cara estudioso. Nós vamos falar da tua técnica hoje também, uma técnica que você criou, defendeu essa técnica, né? E ao longo desse tempo, né, você vem transformando a vida aí de milhares de mulheres, né? Eu acredito que é isso que vale a pena, né? É isso mesmo? Quando você olha lá para... Você sabe que, Renato, não sei se você já ouviu falar em biografia, né? Que é uma tipo de técnica, né? De tratamento transpessoal aí. E eu fiz a minha, né? E é interessante os espelhamentos e o quanto a gente realmente tem... A gente nasce com algumas necessidades, né? E vamos dizer assim, alguns dons ou necessidades. E quando você vai buscar lá atrás, quando tudo isso começou, né? Então, assim, eu comecei até mesmo, talvez, pelas artes, né? As artes plásticas, que sempre gostei de algo relacionado a isso, a questão de equilíbrio de cores, equilíbrio de formas, né? A questão da harmonia. E aí, de repente, eu me tive num consultório de uma cirurgia plástica, né, acompanhando a minha irmã numa consulta. E eu falei, poxa, então quer dizer que tem uma especialidade médica... Dá para fazer, né? Que também tem um lado artístico, né? E eu não conhecia. Então, foi o meu primeiro contato. Isso eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E eu falei, poxa, então é uma coisa legal, gosto de biologia, gosto de corpo humano e gosto de artes, então talvez seja um canal. E durante a minha vida toda eu fiz várias coisas pensando na cirurgia plástica, entrei na faculdade de medicina querendo fazer cirurgia plástica, depois eu saí, dei umas voltas, cheguei a fazer 1 ano de oftalmo, fui médico de família, fui adquirindo experiências e voltei para fazer aquilo que, na verdade, eu acho que eu nasci para isso, né? E cá estou, dentro da cirurgia plástica, fiz agora, defendi a minha tese, a minha técnica, né? Então, eu acho que não vou passar desse mundo sem deixar alguma coisa, né? E eu acho que isso é legal, estou muito feliz. De marcar, né, doutor? De marcar, eu acho que, assim, contribuir para a sociedade com aquilo que... a espiritualidade, né, o Sim. que Deus me deu, né? Então acho que realmente eu estou muito feliz, né, muito de poder estar passando dessa forma. Pessoal, vocês fiquem aqui, não saiam, porque nós vamos falar dessa técnica do doutor. Você que é mulher, que quer mudar isso. Homens também, né? Homens também. Boa. Isso, bem lembrado. Bem lembrado. Ó, homens e mulheres, fiquem aqui, porque nós vamos falar dessa técnica evolucionária que o doutor trouxe. Ele é um dos precursores nisso. Os resultados são incríveis. Pedi a ele trazer aqui, ele vai mostrar um resultado aqui para nós. Eu pedi isso para ele. Então fiquem aqui, não vão embora não, porque o conteúdo aqui é muito legal. Doutor, sabe outra coisa que eu queria falar também? Quando eu vou lá na sua clínica, né? E sempre chega lá, uma clínica lindíssima, né? Eu queria que você falasse como é que foi também o planejamento
é lá no Complexo Dólios, né? Para quem não sabe, no 7º andar. A clínica é muito linda, atende o doutor Rodrigo, a esposa dele, a doutora Camila, eles são especialistas no que eles fazem. Como é que foi o planejamento daquilo? Porque a gente, quando chega lá, fica muito claro que aquilo foi planejado, que aquilo foi, foi muito bem pensado, né? Como é que foi dar aquele passo de fazer aquilo, né? E hoje, né, ser uma das clínicas mais lindas que eu já visitei, né? Porque eu posso falar, viu, doutor? Às vezes as pessoas falam, eu falo, cara, eu visitei mais de 3 mil consultórios, é uma realidade, é a minha realidade. Hoje menos do que antes, né? Apesar que agora a gente está voltando lá com o guia, estou adorando, que ontem já fui lá no Incor visitar meu amigo Luciano, lá também fizeram uma ala nova e muito legal. Quer dizer, essa é a minha realidade. Para mim, a tua clínica é uma das clínicas mais bonitas que eu fui realmente. E eu posso falar isso, né? E como é que foi isso? Bom, primeiro surgiu o convite de ir para lá, né? No começo o pessoal perguntava, mas vai para um hospital oftalmológico? Como assim? É que, lembra que eu comentei que eu cheguei a fazer oftalmo, né? Lembro. Fiz 1 ano de oftalmo com esse grupo, né? Na época que era o Warp, né? Na época que era o Warp ali na José Munia. E aí que eu resolvi voltar e ir atrás daquilo que eu tinha me planejado a vida inteira para fazer. E aí eles me convidaram, então, para estar participando do hospital, né, montar a clínica lá, porque lá tem o centro cirúrgico, então isso iria me agregar muito e facilitar muito o atendimento com os pacientes, né? E já era um grupo que eu já conhecia há muito tempo, então a gente já tinha esse contato, né, essa amizade. E aí a clínica tinha um espaço e aí a gente foi estudando a dinâmica, como que a gente gostaria qual a experiência que a gente gostaria de proporcionar ao paciente, né? Desde a recepção, todos os caminhos, todos os consultórios, né? Qual que o que a gente gostaria de tirar do paciente naquele momento. E a minha sala, por exemplo, é uma sala de bate-papo, né? Eu sei, eu não tenho uma mesa. Então, tudo isso para transformar um atendimento que normalmente é de uma forma mais hierárquica, né? Para algo mais assim, a gente está tudo no mesmo nível, né? Vamos ver qual que é a sua dor, pode ser a minha dor e pode ser do outro, e aí a gente tentar resolver dentro da realidade de cada um. Então é isso. E aí dentro de tudo isso, depois, Renato, comecei as artes plásticas, retomei as artes plásticas e a clínica acabou virando uma galeria, né? Ficou lindo, lindo. E como é que foi essa retomada aí de você... Cara, tipo assim, em que momento... Pô, é legal, às vezes, você sabe que é uma pergunta que às vezes eu me falo, cara, que hobby que você tem, né? Como é importante, né? Sim. E na verdade o teu hobby hoje também, ele é uma coisa que virou uma coisa profissional, porque você também... Agora precisa arranjar outro hobby, né? Porque tem que ter um hobby, né? porque acabou virando também, né, uma profissão. Hoje você também é um artista plástico renomado, já com exposição no mundo inteiro. Né? Até o dia que eu estava lá, tinha quadro voltando, não sei, de Nova York e tal, esse negócio todo. Como é que foi isso aí também? Isso também foi um processo que a pandemia me trouxe, né? Assim, eu, desde os 10 anos, eu gosto de artes plásticas, pintava paisagens, fazia esse tipo de arte mais tradicional. E com a pandemia, a gente se viu com os consultórios fechados, né? Centro cirúrgico fechado, e eu precisava arranjar alguma coisa para ocupar o meu tempo, a minha mente, enfim. E aí eu falei assim, vou retomar, né? Eu acabei virando quase sócio do Mercado Livre de tanta tela, pincel e tinta que eu acabava encomendando. E aí eu comecei a pintar. E aí eu parti para um lado que eu nunca tinha pintado até então, que é a parte figurativa, né? Pintar rosto. E sempre achei muito difícil, né? Mas eu acho que também a profissão acabou me facilitando. E aí eu me encontrei nesse momento e passei a ser, né, mais figurativo, contemporâneo figurativo. E aí eu comecei assim, eu não paro, né? Eu sempre gostei de trazer uma tridimensionalidade e aí eu comecei a acrescentar coisas nas pinturas para que eu possa dar um volume maior. Aí eu comecei com tecidos, usei massa acrílica, e aí fui, né? E chegando no que eu faço hoje, né? Muitas das minhas obras têm muito não é muito tradicional, não é uma pintura apenas, é uma pintura meio escultura,
E eu vou diversificando, né? Assim, a cada momento da minha vida eu vejo uma coisa que passa a ser interessante, eu quero experimentar e vou até que aquilo lá consiga sair do É papel. muito lindo. Viu? Eu acho que vou dar uma ideia aqui, gravar um vídeo mostrando essas artes lá, sabe? Fazendo um tour na Clínica Galeria, viu, doutor? Eu acho que vale a pena fazer isso aí. Então, viu? e a minha felicidade é que, apesar de pouco tempo, né, nessa área de artes plásticas, eu realmente, como você falou, eu pude já assim, avançar por espaços que eu nunca imaginei, né? Então, eu fiz exposição em Nova York, eu fiz exposição em Miami, aqui em Rio Preto, então, em São Paulo, em Londres eu consegui participar. Então, assim, são coisas que, para quem assim, está começando e não tem uma história muito grande, profissional nisso, eu acredito que eu tenha conseguido alcançar assim, grandes áreas, né? E chama atenção o fato de ser um cirurgião plástico, artista plástico, né? Eu acho que nessas exposições. Tem uma né? conexão. Hoje em dia eu vejo muita integração entre as duas coisas, né? Eu não consigo mais pensar separado. É o Rodrigo cirurgião plástico, é o Rodrigo artista plástico. Isso confunde muito até as pessoas, né? Mas eu sou isso. Eu estou dentro dentro de traços, dentro de coisas belas. Eu sou isso, né? Então eu posso me diversificar e em cada momento estar focado numa coisa, mas é tudo muito conectado. E você acha que isso também tem a ver com o lance de você estar ali na hora que você está operando, da parte de esculpir o corpo também, olhar para o paciente lá, seja ele homem ou mulher, e buscar, né? Não é tentar, não, buscar o melhor para ele ali, lógico, dentro de cada anatomia, dentro de cada corpo. Sim. Você acha que isso aí ali na hora é basicamente assim, ó. Já começa quando você está desenhando, né? É. Você tem que fazer os traços, né? Você tem que fazer para você fazer a cirurgia, você geralmente desenha no paciente para ver onde que você vai cortar, o que você não vai cortar. Esse processo não deixa de ser, né? Você está desenhando no papel aquilo que você quer fazer. É claro que no corpo humano não é tão fácil, talvez, quanto no papel, Sim. né? Porque uma coisa que você idealiza, nem sempre aquilo se concretiza. Mas porque a gente tem N variáveis e um corpo humano por trás. O quadro, se você não gostou, não ficou legal aquele traçado, você consegue passar por cima e fazer até chegar onde você deseja. Né? Mas tem muita conexão em todos esses passos, né? Esse processo todo é muito parecido. Doutor, e agora eu quero entrar um pouco na parte da cirurgia plástica mesmo, até para depois chegar na técnica. Eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da cirurgia plástica em si. Por que ao longo dos anos ela vem se tornando cada vez mais segura? Hoje a gente fala de lipo, né? Às vezes as pessoas... É um dos procedimentos mais realizados e mais seguros, sim, né? Sim. E o porquê disso também, e o porquê precisa ser feito num ambiente correto, né? Num hospital, onde tenha toda a parte de anestesia, quer dizer, uma equipe... Estrutura, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho assim, como toda evolução na medicina, né? Isso desde os primórdios, né? Vão se tendo as complicações e estudo para tratar as complicações, né? Então é dessa forma que a gente consegue evoluir em cada técnica, em cada procedimento. Hoje em dia a gente já tem uma história dentro da cirurgia plástica muito extensa, né? Vamos dizer que tudo começou aqui no Brasil com o Pitangui, basicamente, né? Foi uma pessoa que levou o nome da especialidade e de lá para cá ele vai sempre ser o ícone da cirurgia plástica, mas as técnicas ainda evoluíram muito mais desde a época que ele começou. Isso traz mais segurança sempre, né? Então, os medicamentos, as drogas utilizadas, a forma de você controlar o paciente dentro de uma sala cirúrgica, o controle do anestesista, tudo isso foi revolucionário ao longo dos anos, né? Então, até mesmo o nível de compreensão e de consciência para a gente tratar o indivíduo. Então, o exame pré-operatório, né? Uma busca muito maior sobre algumas
peculiaridades que cada paciente possa ter. Então, a gente se cerca hoje em dia de muito mais cuidado que tinha antigamente para que as coisas realmente evoluam da melhor forma possível. A evolução foi muito grande, né? Enorme, em todo o processo. enorme. Desde técnicas, parte tecnológica também, né? Houve Tudo. Então, assim, fora a parte humana, né? Foram criadas, né, tecnologias, tudo para assessorar ou para potencializar o resultado de cirurgias, para facilitar para o paciente e para o profissional. Doutor, fala um pouquinho também do ambiente que você opera lá, porque para mim é uma das melhores estruturas hoje de São José do Rio Preto, né? E não só do Rio Preto, mas do nosso estado também. É uma estrutura muito, muito bacana, né? Sim. Eu acho que não só falo de parte de centro cirúrgico, que quero que você comenta, mas de tudo, né, que comporta desde a chegada do paciente na hora de estacionar. Quer dizer, é um complexo muito bem preparado, né, para a recepção do paciente, né? Uma das coisas mais importantes, além de conhecer o grupo, né, de oftalmo, que eu já tive o contato antes, era ter esse benefício de ter um centro cirúrgico à disposição, né, e de prontidão. Então, a nossa clínica fica no 7º andar, o centro cirúrgico é no 6º. Então, assim, para mim, assim, a otimização de tempo, de velocidade, de rapidez para cuidar do paciente aumentou muito, né? Então, o paciente ele está lá internado, eu desço, passo minha visita, subo, assim, acaba sendo uma coisa muito facilitadora a gente estar lá. Além de toda a tecnologia, o centro cirúrgico que foi construído já com os moldes mais modernos, né? Então, tudo que a gente precisa tem lá, né? Desde o fator humano, os profissionais e a tecnologia. Doutor, no começo você comentou aqui que quando você foi numa consulta com a tua irmã, né? Isso. E você tinha 13 anos. Daí veio uma pergunta aqui que acho que as pessoas têm bastante dúvida também. Qual que é a idade mínima para se fazer cirurgia? Para se fazer uma cirurgia, ou para a mulher, para o menino, mas que digamos assim, é diferente o que um menino de repente é uma orelha ou é um nariz, né? No caso, e a menina já são outras necessidades, né? Assim, a gente tem várias coisas para a gente analisar quando você vai, né, buscar uma cirurgia ou programar uma cirurgia. Primeiro, a gente tem que respeitar muito a idade cronológica e anatômica do paciente, entre aspas. Tá. Por exemplo, nem todas as estruturas elas estão preparadas antes de 14, 15 anos, né? Então, o nariz, por exemplo, a gente não opera antes dessa idade. Orelha a gente opera, mas nariz não. Então, para cada parte do corpo, a gente tem uma idade que a gente tem que respeitar, porque aquela estrutura ela precisa estar condizente e com capacidade para suportar até um procedimento cirúrgico. E muitas coisas elas vão desenvolver mais depois, acabando perdendo aquele resultado que você fez. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que a gente tem que entender a idade assim, emocional do paciente também. Legal. Né? Isso é o fundamental, antes até de você ver se o paciente ele poderia, não, tem a idade, daria para operar o nariz, mas será que emocionalmente esse adolescente está preparado para passar por isso? Porque é uma coisa que impacta muito socialmente, psicologicamente. Então, assim, você tem que estudar para ver se seria o perfil e se estaria no melhor momento. Às vezes, um paciente que precisa passar por um tratamento, às vezes um acompanhamento psicológico prévio antes de você intervir, né, cirurgicamente em alguma coisa que pode ser feita, né? A cirurgia plástica está aí, assim, não é futilidade você querer estar mais bonito, precisa ver se aquele conceito da pessoa está condizendo com aquilo que ele está apresentando. Sim. Às vezes ele tem uma ideia de algo que não é real. E aí você não pode, assim, intervir, independente se ele já teria idade para aquilo. E aí entra um assunto legal também, na questão de contraindicação. Isso existe, doutor? Existe muito. Porque, cara, existe muito. é A coisa um mais legal, difícil, né? a coisa mais difícil você indicar a cirurgia é fácil. Difícil é você contraindicar. Porque você vai gerar uma frustração na pessoa que está na sua frente. E você vai ter que ter muito cuidado para que essa frustração não piore o que ela já trouxe, né, o que levou ela para uma consulta. Então, tem que ter muito cuidado, mas a gente também tem que ter muita responsabilidade, né? Não adianta nada, é preferível você trazer o paciente,
compreender, olha, realmente eu entendo você, mas não é o seu momento, né? Já aconteceu de chegar pacientes no consultório e é interessante porque essa pessoa, por assim, coincidências da vida, né? A Camila acabou encomendando, né, uma coisa dela, assim, um bolo e tal, e essa pessoa tinha passado em consulta comigo muito tempo atrás. E na ocasião, acho que ela tinha se separado, alguma coisa do tipo, e aí ela foi para fazer cirurgia. Eu falei, olha, eu acho que não é o momento para você, né? Assim, você acabou de passar por uma situação, está vivenciando algo ruim, né? E que vai passar, que vai superar. Eu acho que não é o momento para você dar esse passo na vida, né? E foi interessante que ela levou essa história para minha esposa. Falou, olha, você não sabe quanto eu sou grata. Passei pelo seu marido e ele contraindicou. Ele falou que não era o momento. E assim, eu fui embora chateada, mas hoje eu falo, nossa, que coisa boa. Porque talvez se eu tivesse feito um procedimento naquela ocasião, ou a cirurgia não teria dado certo, ou eu não teria ficado feliz com a cirurgia, né? Teria roubado um problema, eu não teria cuidado de um problema que eu estava vivenciando. Então isso é legal, eu acho que a gente tem essa responsabilidade e nem tudo é um oba-oba, a gente precisa trazer essa preocupação e esse cuidado com o paciente. Doutor, isso é muito importante, assim, eu sempre estou pensando nisso, né, que a gente não pode pensar no momento, né? A gente está construindo uma carreira, que nem você já tem bons anos de carreira. Sim. Nós aqui também sempre falamos, cara, nós não queremos fazer, teoricamente, uma venda só, né? Não, tá. Então não é isso, né? Já passou dessa preocupação e essa necessidade, né? Lógico que a gente está afoito, né? A gente quer mostrar o nosso serviço, o seu trabalho, a gente precisa ter, mas eu acho que chega um momento da vida que a gente consegue balancear muito bem isso daí, né? E hoje eu vou embora tranquilo quando, às vezes, eu não opero um paciente, né? Eu vou ter a minha tranquilidade e saber que eu pelo menos, eu não intervi negativamente em alguém. Isso... Doutor, tem eu vi aqui na nossa pauta que tem umas coisas legais aqui, eu acho que deve ser de alguma coisa do Instagram que o povo sempre quer saber. E eu vou fazer um bate-bola aqui, tá? Que eu acho legal para a gente levar também conteúdo para o nosso público, tá? São alguns temas aqui que eu acho que são meio que polêmicos e as pessoas querem saber. Primeiro, sobre rejeição ou doenças autoimunes causadas por procedimentos estéticos. Isso é verdade? Acontece sim ou não? Como é que é isso? Acontece, né? Isso existe uma... Bom, o organismo ele é uma coisa muito complexa, né? E tem pessoas que elas têm doenças autoimunes, ou elas podem até desenvolver ao longo da vida. Recentemente, né, começou muito uma onda das próteses, né? Não obrigatoriamente é uma doença autoimune que leva a algum processo de rejeição. Às vezes é uma condição imunológica, sim, mas não que o paciente ele tem realmente uma doença acarretando várias coisas no organismo dele. Mas por isso que a gente tem que fazer uma pesquisa antes, né? Tem que estudar bastante antes e o paciente que vem apresentando algumas coisas, você tem que chamar atenção para aquilo. Então, está tendo muita procura para explante mamário, por exemplo, né? A prótese ela é super segura, né? Mas assim, alguns pacientes eles podem não se adaptar. Pode ser pelo lado emocional que desencadeou aquilo, ou pode ser realmente uma relação de corpo estranho e que o organismo dela não está querendo aquilo. Isso pode acontecer. Então, tudo pode acontecer, por isso que a cirurgia plástica ela não é exata, né? E aí a gente está, durante a vida, a gente vai se encontrando com algumas situações que desafiam muito o nosso conhecimento e desafiam muito a parte emocional do paciente. Uma outra aqui que é legal. Os resultados da cirurgia são para sempre? Isso é boa também, né? Depende. Se a pessoa operar hoje e morrer no dia seguinte, foi para sempre. Né? Mas não é essa, graças a Deus, o que a gente, né, procura. Então, assim, a gente continua envelhecendo. Né? As nossas células elas continuam em constante evolução
né, divisão, e não tem como um resultado se perpetuar, né? Não A é gente pra tem sempre. sim resultados que se mantêm por mais tempo, com poucas alterações. Agora, tudo na vida, né, altera ao longo do processo, né? O envelhecimento está aí, não tem jeito. Por mais que a medicina esteja tentando segurar ao máximo esse processo, né, assim, as células estão continuando, morrendo, nascendo outras e assim vai. Doutor, em média, quanto tempo demora para se recuperar de uma cirurgia? Acho que tem os tipos, né? Mas em média, cada tipo também que você faz mais frequente, prótese de mama, as lipos. Então, o tempo de recuperação, né, varia muito de procedimento para procedimento. Então, tem pacientes, por exemplo, vai fazer uma laser lipo e já aconteceu do paciente depois de uma semana já está treinando, né, para participar de maratona. Já aconteceu. Uma prótese de mama, por exemplo, o ideal, é mais seguro, que o paciente ele se reserve um tempo maior, justamente para que não aconteça nada que estimule essa relação de corpo estranho, né? Ou processo inflamatório, ou seroma, né? Então, tudo que a gente puder deixar o organismo recuperar de uma forma mais tranquila, vai ser melhor. Então, para cada cirurgia, vai ter um tipo de downtime aí. Então, pacientes que fazem o nariz ele não impossibilita muito o dia a dia, mas socialmente. Então, o paciente está com curativo. Tem problema ele está socialmente com o curativo? Não tem problema. Então, não vai estar limitando ele para ir para uma escola, né? Então, assim... Só não vai estar bonito com aquele curativo, né? Socialmente. Então, nem tudo, o downtime é só pela questão física do corte, da cicatrização, mas tem algumas coisas que requerem um downtime por causa da aparência, né? Então, a cirurgia de face, a pessoa lida com as pessoas o dia a dia. Ela pode estar trabalhando? Ela pode. Depois de uma semana, ela está apta para estar trabalhando. O problema é como que vai ser essa relação do público com ela. Se ela estiver sentindo confortável para isso, quando eu operei minha mãe, com uns 4 dias eu levei ela para jantar fora, para você ter uma ideia, porque ela não estava se importando em nada com aparência. Mas ela podia conviver, ela poderia ir em algum ambiente. Sim, né? Só não estava bonita, só não estava bonita. Já que você falou nesse assunto, eu vou entrar aqui, aguardem que nós vamos entrar já na lipoaspiração, a técnica exclusiva do doutor, já vou entrar aqui, é o próximo tema. Mas já que ele tocou no assunto que eu não vou perder o gancho, sobre a cirurgia de face. A gente observa que é uma cirurgia que vem crescendo muito, porque as pessoas também estão envelhecendo mais e querem também envelhecer menos e manter a autoestima elevada. Sim. E, lógico, o rosto é o cartão de visitas, né? Então, isso é uma realidade, é uma cirurgia que vem sendo mais buscada. Eu acho que ainda mais com as mídias sociais hoje em dia, Renato, né? As pessoas vivem na câmera, né? E talvez isso possa estar chamando mais atenção a elas para algo que antes não chamava, né? Mesmo depois da pandemia, eu lembro até hoje, uma paciente que chegou lá e incomodada com os olhos, né? Porque ela começou a usar máscara e aí realçava os olhos, né? Então, assim, antes não incomodava ela, mas antes ela não selecionava uma área para ser vista. Que legal, sim. Então, assim, as coisas vão buscando também pelo estilo de vida que hoje em dia é tudo muito, muito online, né? Então, as pessoas elas se veem mais, se filmam mais e com isso elas acabam se incomodando mais com o que estão vendo, que antes elas não, né? O mal olhava no espelho para escovar o dente, para fazer né? Verdade. Mas tocava a vida. Hoje em dia, não. Mudou, né? Mudou. Doutor, agora vamos entrar nesse tema aqui, que eu acredito que é um super tema aqui, que é uma coisa que para mim é um dos melhores que faz isso no Brasil, né? A gente fala no Brasil porque muita gente de fora, né? Hoje você opera muita gente que vem do exterior, mas você já tem um reconhecimento muito forte nisso. Primeiro, vamos esclarecer aqui as diferenças, né? É legal aqui para as pessoas que estão nos escutando a diferença entre lipo HD, laser lipo e lipoaspiração, né? Tá. O que é isso? Quais são as diferenças, as técnicas utilizadas? Ou se não tem diferença nenhuma, está num bolo só, quer dizer, aí é o especialista que vai falar. Bom, vamos lá. A lipoaspiração é o método de você retirar a gordura
com aspiração, né? Tá. Com a cânula normal. A laser lipo, ela é, assim, além de utilizar a cânula para aspirar, a gente utiliza da tecnologia da laser lipólise, seja para derreter a gordura ou para estimular uma retração de pele, né? Então, é algo que você agrega a um procedimento de lipoaspiração para você potencializar algum resultado, né? Então, esse é um ponto. E a laser lipo HD, ela é uma técnica onde você desenha, né, a parede abdominal da pessoa, deixa com uma aparência mais musculosa, utilizando o laser. Mas você também pode fazer esse desenho sem utilizar o laser, apenas com a lipoaspiração tradicional, que aí é a lipo HD. Tá. Entende? Então, assim, a laser lipo HD é a utilização de uma tecnologia dentro de uma técnica de lipo HD, que é uma aspiração da gordura. Se você desenhar, é HD ou de definição. E se você não desenhar, é a técnica tradicional, é a lipoaspiração convencional. Então é isso. E isso ajuda a emagrecer também, sim ou não? A técnica não é feita para emagrecimento. Boa. A técnica é feita para modelagem de corpo, é diferente. Então tem muita gente que busca uma lipoaspiração querendo emagrecer e não é o foco. Aí é a hora de você contraindicar. Você pode modelar o corpo dela, mesmo ela estando com sobrepeso, não tem problema, né? Dentro dos limites de segurança, da quantidade que você vai lipoaspirar, porque tem pacientes que precisam de muita lipoaspiração e se você exagerar, ultrapassar os 7% do peso, você pode começar a entrar num nível de segurança ruim para o procedimento do paciente, tá? Necessidade de transfusão de sangue, necessidade de internação prolongada, né, e outras complicações. Então, assim, mas basicamente a pessoa que está com sobrepeso, ela pode buscar melhorar o corpo dela, beleza, mas não para emagrecer. Para emagrecer tem outras coisas. Ela tem que melhorar a condição física, atividade física, nutricional, emocional. Então, não é na cirurgia plástica que ela tem que buscar isso. Porque tem pessoas que são, vamos dizer assim, gordinhas, que têm o sobrepeso, são felizes do jeito que elas são. Não tem problema você modelar o corpo dela. Ela não quer ficar magra, ela quer modelar o que ela tem. Ok. E dá também. Não, isso é nobre, isso ok, não tem problema, né? Então, desde que ela esteja saudável para passar por um procedimento, com toda aquela pesquisa que a gente já conversou, estando liberada para cirurgia, dentro do limite de segurança, não tem problema. Doutor, e assim, vamos falar desse caso da laser lipo HD, aquela que você esculpe, né? Isso. Tem perfil que não dá para esculpir e tem perfil que dá para esculpir. É legal falar disso, né? Sim, com certeza. Então, essa técnica, Renato, que é a técnica que eu publiquei, né? Uhum. Baseado na Lipo HD, eu trouxe, como eu já trabalhava com o laser desde, né, a Camila, né, minha esposa, dermato, sempre trabalhou com laser. Então, eu comecei em 2009 a querer conhecer a tecnologia. E eu pensei, eu tenho uma tecnologia que ela é utilizada para retração de pele. Por que eu não posso utilizar, então, associar isso numa Lipo HD, que eu vou ter um resultado melhor, porque eu vou retrair essa pele. E não tinha nenhum trabalho na literatura até então. Então, eu comecei essa pesquisa, esse estudo e acabei publicando isso daí. Então, eu fui o pioneiro, eu que publiquei esse trabalho na literatura mundial. E agora vai ser meu segundo trabalho, já com um N de pacientes muito maior, já foi aprovado. Fiz a correção do artigo e vai em breve ser publicado na revista científica. Então é assim, a lipo ela vai trazer um melhor resultado para cada tipo de paciente. Eu tenho um condicionamento, um desenho que eu vou fazer. Se o paciente ele tem muita flacidez, ele está com sobrepeso, ele pode ter uma definição, mas ele não deva ter uma alta definição, né? Então, para cada perfil de paciente, eu vou ter que promover o melhor que eu possa entregar para ele. Se o paciente ele tem muita flacidez, né, eu querer desenhar ele deixar o abdômen dele trincado, pode não condizer com o corpo dele, pode não ficar tão natural e aí é ruim. Então, por isso que a gente tem que analisar o tipo de paciente, o tipo de perfil. O paciente não faz atividade física alguma. Não vai rolar, né, doutor? Gosta de tomar muito refrigerante, de comer bastante coisa gordurosa.
Porque não tem jeito, você vai fazer uma lipo HD. Você pode tentar deixar uma definição para ele se sentir melhor, mas HD não. Então, por isso que lá na hora da consulta... é importantíssimo você avaliar o exame físico do paciente e ter uma história certa dos hábitos de vida, né? Então, para não ficar uma coisa aberrante. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Doutor, agora deixa eu te fazer essa pergunta da tua técnica, né? Você comentou, como é que foi isso aí de você, né? Já com uma carreira consolidada, foi tendo muitos casos. E você falou, quando é que você teve esse lance? Quando é que você teve essa sacada de falar, eu vou fazer essa técnica aqui e vou publicar uma coisa que você ali criou, foi fazendo, em suma, né? Como é que foi isso? Então, tudo começou justamente quando eu comecei a ver a questão da Lipo HD, né? Que não se fazia no Brasil. Começou em 93 com Mendes, né, que é um cirurgião plástico de Houston, ele que começou a fazer esse desenho, mas era para um perfil de pacientes mais restrito, né, realmente só para homens atléticos já, então é um outro perfil. E aí as coisas foram evoluindo, depois veio Roios, enfim. Mas com laser não tinha nenhum trabalho na literatura, e eu queria, assim, como eu fui um entusiasta da laser lipólise, né? Comecei há muito tempo, talvez tenha sido um dos pioneiros de cirurgiões plásticos, né? Porque dermato sempre utilizou o laser, mas a cirurgia plástica ela tinha uma certa restrição aí em investimento de tecnologias ou acreditar na tecnologia. E depois que eu comecei a acreditar no resultado da laser lipólise, fui estudar, adquiri o aparelho, eu falei, poxa, se eu, né, conseguir trazer essa retração de pele para um paciente que vai fazer um desenho de gominho, por exemplo, isso vai ser muito mais natural, né? Então foi aí que veio o lance. Então eu até eu defendi a minha tese, né, no titular o ano passado com esse N de casos para uma banca de cirurgiões plásticos e fui aprovado, né? Então, hoje você é titular da... Hoje eu sou titular da cirurgia plástica, né, da sociedade, sou um titular da sociedade e consegui ser aprovado defendendo essa tese minha, né? Legal. Então isso para mim também foi árduo o caminho, né? Não foi fácil, porque aí a gente lida com muitas situações. Primeiro que o ineditismo, entre aspas, né? Não que a técnica HD não existisse, mas a utilização de uma tecnologia e utilizando essa finalidade, sim. Então aí você lida com N situações, mas está aí, foi aprovado e vai sair esse trabalho publicado. E nós precisamos divulgar isso aí, né, doutor? Porque é um médico rio pretenso. E aí, assim, aí que entra, Renato, a questão do desenho também, né? Então, assim, as artes me favoreceu a ver luz e sombras, né? Então, é olhar para um abdômen, tentar entender onde que seria a luz, onde seria a sombra, para poder trazer um aspecto mais atlético, né? Então, isso tem muito a ver com as artes. Acredito que sim. Então, olha lá, né? As coisas vão na vida se conectando, se entrecruzando e tô aí. Doutor, já vamos preparar aquele resultado aí já? Vamos pegar. O Renato aqui. pediu para eu trazer alguma coisa. Né? Ele vai abrir o tablet aqui. Doutor, enquanto você vai abrir no tablet aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que também é uma coisa, eu acho que tem bastante... assim, as pessoas têm curiosidade disso até no teu Instagram também. Em alguns casos pode acontecer uma coisa que é chamada fibrose. Uhum. Fala sobre isso quando você vai abrir no tablet aí, quando isso acontece, e como é que trata, e como é que ela pode ser evitada, como é que é isso aí no dia a dia? É assim, ó, a fibrose... Peraí, a fibrose, todo procedimento, né, ele vai produzir, né? A fibrose é uma fase, é um tecido de cicatrização. Tá. Né? Então, qualquer cirurgia que se faça na vida vai gerar um tecido de fibrose, ponto. Né? O que a gente cuida é para que essa fibrose ela não seja algo inestética ou visível. Né? Porque todo tecido vai ter seu processo de cicatrização. Com os estudos das fases de cicatrização, né, melhores medicamentos, a gente consegue controlar melhor essa situação. Mas dentro do paciente que vai fazer uma lipo,
é muito desagradável você ter uma fibrose visível, né? Então, por isso que tem todo um tratamento depois pós, o paciente precisa fazer uma fisioterapia, uma dermatofuncional, a drenagem, precisa estar sob esses cuidados, usar modeladores, né? A postura, às vezes, na hora dele sentar, tudo isso vai favorecer que ele tenha uma cicatrização mais homogênea, tá? Então, as pessoas se preocupam bastante com a fibrose, tem que se preocupar, mas é importante chamar essa atenção para o cuidado de pós-operatório, porque como isso é uma reação de cicatrização, é uma cicatrização do paciente. Individual. E individual. Então, o paciente ele precisa fazer a parte dele também, que é o cuidado pós-operatório. Não adianta nada, o paciente faz a cirurgia e fala assim, não, agora eu já fiz a cirurgia. Não é. A cirurgia é um passo, mas ela não é o completo do tratamento do resultado. Enquanto o doutor vai mostrando ali, vai pegar, vou fazer mais uma pergunta aqui para ele. Fiquem aí comigo aí. Sim. Tem mais uma aqui. Doutor, eu acho que também muito frequente essa pergunta é sobre dor. Qual é o pico da dor, no caso da lipo, né? Nós estamos falando de lipo agora. E também, quanto tempo depois, normalmente, a pessoa pode voltar às atividades normais, trabalhar, caminhada, tudo isso daí. Entendeu? Perdão, Renato, fala de novo que eu estou... tentando fazer funcionar aqui quem isso sabe aqui, faz viu? ao vivo. Aqui é assim, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui é a... Nós estamos aqui gravando, então é isso aí, pessoal, né, doutor? Nós estamos aqui, como diria o grande Faustão, quem sabe faz ao vivo. É que assim, ó, eu como todo homem, eu tenho a minha caixinha. Estou focado aqui pela pergunta, muita coisa. Essa habilidade tempo, feminina, não temos. Graças a Deus, nós não temos. Ó, vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, duas coisas que também são perguntas lá do teu Instagram, tá? Questão de dor, depois da lipo, qual o limite da dor, qual é o pico da dor, se passa dor, sim ou não, se precisa ter dor. Então vamos lá. E depois, quanto tempo as pessoas, depois da lipo, que já pode voltar à atividade normal. Tá. Em termos de dor, também a dor ela é muito subjetiva e ela varia muito de pessoa para pessoa, tá? Esse primeiro trabalho que eu publiquei em 2018 sobre a laser lipo, né, de alta definição, eu fiz um estudo dos pacientes, um questionário, os pacientes que passaram pelo procedimento, para ele dar a nota de 0 a 10. Legal isso aí. Para dor, né? A média foi 2,4 de 0 a 10. Então, assim, eu considero um nível muito baixo para dor. E os pacientes que já fizeram uma lipo prévia, sem ser a laser, né, associada ao laser, falaram que associada ao laser doeu muito menos, né? Então, é legal esse trabalho porque serve como um embasamento para a gente poder falar alguma coisa em relação a isso. Agora, em termos de dor, o pico de dor acaba sendo no terceiro dia. Então, eu sempre falo para o paciente, olha... Está no terceiro dia, como está a sua dor? Já melhorou. Falei, então o pico já foi, daqui para frente vai melhorar cada vez mais. Bom. Agora, não significa que os 3 primeiros dias, Renato, o paciente não se incomode com a dor, né? Para isso que tem medicamento, para isso que tem alguns cuidados e lembrar que passa, né? Depois de 3 dias isso geralmente melhora assim, absurdamente. Mas a pessoa vai estar tomando medicamento, né, doutor? Isso porque assim, por 3 dias também, além da dor do procedimento, o paciente incha mais. E o inchaço traz um desconforto. Chato, aí você tem um modelador, que o modelador está apertando, aí o paciente está no pico do inchaço. Então, assim, não tem jeito. Mas depois começa e as drenagens vão ajudando e a dor vai se dissipando. Ótimo. Passa a ser uma dor de movimento como se fosse uma academia forçada. Entendi. E quanto tempo depois a pessoa vai voltar, mais ou menos, né? A ter uma vida normal. E é lógico, também paciente, uma média, né? Então, já aconteceu... Isso aí não dá para a gente garantir nada. Né, assim, tudo depende assim, do sexo do paciente, né? Porque os homens tendem a sentir um pouco mais do que as mulheres, isso é fato, né? E o perfil do paciente. Um paciente que já pratica muito musculação, ele é um esportista de alta performance, ele vai sentir muito menos, né? Então, eu tenho uma paciente, uma biker, a Aline Simões, né? Fantástica, uma graça de pessoa. Ela, depois de uma semana, ela já estava treinando para fazer as provas dela de bike. Então, assim, isso serve para todo mundo? Claro que não.
né? Então, Aí vai falando com o médico, né? vai respeitando o dia a dia de cada um, né? Mas o paciente, geralmente, que ele já é muito mais, né? Tem uma atividade física intensa, ele acaba passando bem tranquilo. Agora, o que vocês mais gostam, vamos mostrar um resultado Vamos lá. dessa técnica que o doutor teve aí, digamos assim, não sei se consegue ver daí. a audácia e também aí a honra de poder... Essa paciente, você foi audacioso, né, doutor, também, né? Antes de você falar assim, cara, é meio que falar, putz, você teve algum momento que você teve uma interrogação e falou, não vou fazer isso aí? Eu vou te falar que assim, não, que eu vou fazer, eu nunca tive essa dúvida. De defender, eu tô falando. Não, assim, de defender, de passar por aprovação, entre aspas, isso, né, você fala, poxa, é difícil. Mas, assim, a dificuldade maior, eu acho que é a gente pensar no preconceito dos próprios, né, dos colegas. Assim, nossa, o médico vai fazer HD, sabe? Tem muito disso, né? Legal. Mas, enfim, isso é o que eu me esbarrei mais, e a dificuldade maior foi provar que isso era científico, isso tinha um fundamento. E os casos também. Mostra esse caso aí, doutor. Fala um pouquinho desse caso aí. Esse daqui é uma modelo, foi um dos primeiros casos que eu fiz, né? Ela autorizou mostrar, por isso que a gente está mostrando aqui. Ela tinha 27 anos quando ela fez. Só que ela é um modelo internacional, ela, né, mora fora do país, ela ficou com medo de ficar artificial, né? Aí a gente fez mais suave nela, só que depois ela voltou. Então essa segunda foto é depois da primeira cirurgia. E aí a terceira foto foi depois da segunda cirurgia, porque ela voltou para o Brasil em 2018 ou 2019. Caraca, e querendo deixar mais desenhada, mais definida, né? E é uma pessoa que precisa do corpo, porque ela depende disso. Depende e assim, assim, ela é modelo internacional. E não pode ficar algo estranho, porque também ela perderia os né? 27 anos, tá ali a idade dela ali, ó. 27 anos. E aí, vamos ver se eu consigo rodar aqui as outras. Aproximar. Aqui de lado, legal. Né? De boa, doutor. Nós estamos ao vivo aqui, o pessoal está sabendo aí. Depois. Caraca, hein? Rapaz! Aí o mais legal é aqui, ó, impacto profissional, né? Então, esses aqui são os trabalhos dela antes, né? Já tinha um corpo muito bom, claro. Aqui depois da primeira cirurgia. Que ela pediu para ser mais suave. E aqui, trabalhos depois da segunda cirurgia. Então, com um resultado muito mais intenso, né? E recentemente ela mandou essas fotos atuais dela, né? Então, a gente já está aí com 5 anos do segundo procedimento e mantendo um resultado. Cara, e como é que é para você ver isso daí e saber que você faz parte disso, assim? Então, isso para mim não tem, né, assim, como seria o sentimento? É muita alegria, né, assim, de poder estar participando disso, né, e de uma forma totalmente positiva, né. Então, isso para mim assim, a cada vez eu fico mais entusiasmado com essa técnica, né, e muito mais feliz de poder estar participando desse momento da vida de alguém, né? Seja uma transformação, seja para melhora profissional. Então, em todos os aspectos, é aquilo que você volta para casa, aquele sorriso no rosto, né? Valeu a pena, né? Tudo valeu a pena, é isso mesmo. E doutor, e esse ano, lógico, é um ano que você já deu tudo certo com a defesa da técnica. Agora nós vamos fazer a divulgação do trabalho, né? E para São José do Rio Preto, a gente sempre, eu e a Kelly, a gente sempre defende isso, né? Nós estamos numa cidade que é uma cidade diferenciada, né? Sim. E para nós é motivo de orgulho ter um médico como você aqui, que também coloca a cidade mais uma vez em evidência, né? Porque... Rio Preto é um grande centro, né? Temos excelentes médicos aqui, excelentes cirurgiões plásticos, excelente em todas as especialidades, né? É um polo médico mesmo, né? E que bom, né? Assim, é um lugar meio longe de São Paulo, mas que tem
excelentes profissionais e que não deixa nada a Mas nós desejar. estamos numa região aqui privilegiada, que a gente está perto de Minas, está perto de Goiás, está perto do Mato Grosso do Sul, está perto do Paraná. Sim. Quer dizer, a gente está bem localizado, né? E é até por isso que a gente está lançando aquele nosso guia lá, porque faz muito sentido para nós saber que Rio Preto é um polo, né? E vem pessoas para cá. E no teu caso, vem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, né? Sim. Vem gente dos Estados Unidos, isso vem gente de aumentando, Londres, doutor? vem. A procura acaba, assim, com as mídias sociais, né, com todo esse tipo de coisa, a gente acaba chegando na casa de pessoas que nunca imaginava, né? Quando eu lancei essa técnica, comecei a fazer, eu dei uma entrevista para a revista Vogue, né? E aí, assim, pessoas lá do Nordeste que pegaram essa matéria, começaram a procurar por causa disso, né? Então, assim, é interessante esses veículos de comunicação que às vezes é algo assim, nossa, mas lá do interior de São Paulo, né? Mas ainda bem que a gente tem tudo isso que consegue alcançar e chegar nas pessoas o conhecimento. E para vocês que estão escutando aí, eu vou falar um negócio para vocês. O Dr. Rodrigo, ele não gosta muito de aparecer. É uma luta eterna da equipe dele. A Letícia está aqui para que ele apareça mais no Instagram. O Instagram dele é muito bonito. O Instagram reflete o profissional, viu, pessoal? Então, vocês entrem lá no Instagram dele, porque ele realmente é aquela pessoa... mas tem um consultório incrível, assim, muito de exclusividade mesmo, é uma agenda apertada, isso é bom, né? E muito exclusivo, né? Então ele não costuma aparecer tanto. Hoje nós estamos num dia inédito aqui. Eu não tenho esse, né? A gente faz hoje em dia porque é uma necessidade e quem me estimulou muito a fazer isso foi você, não sei se você lembra. Eu lembro, doutor. O primeiro podcast que eu vim aqui, eu, né, não fazia nada, colocava alguma coisinha e você falou assim, olha, você não precisa fazer igual todo mundo, porque tem coisas que me incomodam, né? Então, você pode fazer do seu jeito, mas que favoreça as pessoas, né? Que você consiga levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, né? E isso não é nada ruim, muito pelo contrário. Lógico. Então, você foi uma das pessoas que incentivaram, né? Doutor, a buscar assessoria de pessoas que possam nos conduzir da melhor forma possível, de uma forma ética, que é essa nossa preocupação. Principal. E de forma que você fique confortável. Sim. Que eu acho que a tua mídia social reflete muito isso. Acho que a Letícia conseguiu fazer isso de uma maneira muito legal. É um Instagram muito bacana, né? E aqui, você sabe isso, a gente também tem nosso cliente, mas aqui a gente sempre o que é bonito, a gente tem que falar a verdade e isso é uma realidade no caso, né? E eu fico muito feliz. E assim, uma coisa que eu e a Kelly sempre a gente fala, toda vez que um médico bem formado, capacitado, experiente, com excelentes resultados, ele não vai para a internet, vai para o Instagram, quem perde é o paciente. Isso que você me chamou a atenção quando eu vi. Então é isso. Quem está perdendo de te conhecer é o paciente, entendeu? Que podia estar sabendo dessa técnica, que foi uma técnica que você criou, que você idealizou, que você defendeu, e por conta de... Hoje não tem mais. Eu falei, é irreversível. Para mim, o que eu sempre gosto é de estar na clínica batendo papo com os doutores, você sabe disso, conversando e falando ali do atendimento, né? Aliás, tem uma pessoa incrível lá no consultório do doutor. A Toninha. A Toninha, eu guardei o nome dela. Como não falar da Toninha. Não, Toninha. Ô Vitor, tá em mim aqui a câmera? Tá, né? Toninha, um beijão para você. Ela é incrível lá na recepção dos pacientes, lá na clínica do doutor Rodrigo e da doutora Camila. Beijão para você, foi muito bem recebida aqui. Isso é dela, isso é um carinho que ela tem, não é nada, é dela. E muito gostoso, né, de ter isso daí. Então, para mim, eu sempre gostei muito disso. E aí, hoje eu tenho que estar no digital, entendeu? Então, você viu aqui, na hora que estava aqui, né, a Letícia está gravando para você ali, a minha equipe já veio aqui, já gravou para mim. Então, eu falo para eles, vocês me ajudem, né? Porque realmente eu preciso, não tenho mais como não fazer. Eu gosto, morro de paixão. Não. Eu gosto de estar lá, tomar um café com você, sentar lá na tua sala, bater papo, falar... Você está preocupado com as câmeras, né? Você está preocupado com as câmeras, né? E ajudar no que eu posso, né? Essa semana mesmo, nossa, eu tive a oportunidade de ir lá
na Mama Imagem, né? E falar com a Gabriela lá, sempre nos recebe muito bem também, né? A doutora Selma, todo aquele time todo, né? Sim. Aí a gente foi para falar de uma coisa, a Gabriela falou: nossa, você veio aqui, já me deu uma consultoria. Mas é isso que eu gosto. Mas se eu também não exponho isso nas redes sociais, as pessoas não sabem o que eu faço. Sim, porque está todo mundo aqui hoje. Né, doutor? Então é isso daí. Doutor... e assim, todo o sucesso das pessoas que estão, né, nas mídias sociais ou que estão no ápice aí, tem uma equipe muito grande por trás, né? E são essas equipes que às vezes não aparecem. Então, sou grato às pessoas que nos ajudam. Porque, não faz sozinho, né? Não faz. Não faz. É muito difícil fazer sozinho, porque talvez assim, pela nossa geração também, a gente não tem essa facilidade. Os nossos filhos já estão com o celular na mão, né? E eles nasceram com o tablet, sim, né? Não tem essa. E agora tem o tal da IA e os meninos estão arrebentando. Né? Dario. Olá, Dario. Ó, Dario. A batata tá assando. Dario. Doutor, tem um assunto aqui também que nós não podemos deixar de falar nele, que é uma cirurgia também muito buscada, que é a abdominoplastia. Né? Gostaria que você falasse desse procedimento, quando que é preciso ser feito, né? Também, né? E também já aproveitando aqui, se quando faz esse procedimento, se pode ser feito algum tipo de laser junto também, para redução de flacidez. A abdominoplastia ela vai ter duas indicações principais. Uma delas é a flacidez da musculatura do paciente, principalmente no caso das mulheres pós-gestacional. Então, as mulheres com a gestação, a musculatura ela distende, e a gente tem aquela linha alba, que é aquela parte que une os dois lados do reto do abdômen, que eles distendem, né? Que passa a chamar de diástase, né? Então, dependendo a distância entre essa musculatura, a parede abdominal ela perde um pouco a contenção e aí o paciente ele fica com a barriga um pouco mais proeminente, né? Nesses casos tem uma indicação da gente poder amarrar, né, entre aspas, essa musculatura, apertar, diminuir esse espaço para que ela consiga conter o conteúdo lá para dentro da barriga e não para fora, né, que fica naquela postura. Então, esse é uma condição, e outras vezes a abdominoplastia ela pode ser usada só mesmo para você retirar um grande excesso de pele. Né? Então, o paciente um pós-bariátrico, por exemplo, ou que não tem obrigatoriamente ter passado por uma cirurgia bariátrica, mas que ele tenha perdido muito peso. Aí tem muita sobra de pele, aí ele precisa retirar essa pele, né? Seja por questão estética, seja por uma questão de saúde, porque às vezes ele vai tendo umas infecções nas dobras dessa pele. Então, basicamente é isso. Numa condição natural, né, a laser lipo, eu já deixei de indicar muitas vezes uma abdominoplastia devido ao resultado benéfico da associação do laser no tratamento. Né? Então, ele já conseguiu ter retrações de pele que assim, passa a ser desnecessário a questão da abdominoplastia tradicional. Legal, tá? Hein, doutor? Então, isso é muito legal. Agora, tem casos que você vai melhorar a pele, vai melhorar a gordura, mas o paciente ele se incomoda com a distensão abdominal. Aí é só fechando essa musculatura mesmo. Mas, de qualquer forma, sempre associo a laser lipo junto à abdominoplastia quando tem necessidade da abdominoplastia. A única diferença é a questão do desenho, né? Eu não vou procurar promover uma alta definição num paciente que eu vou fazer um descolamento grande. E tem uma outra coisa que eu acho legal também, deve ser uma pergunta frequente, a diferença entre a abdominoplastia e a mini abdominoplastia. Tá. A gente tem... a diferença básica é que a mini a gente vai tratar do umbigo para baixo. Tá. E a abdominoplastia vai tratar toda a parede abdominal. Tá? Então, tem gente que considera assim, mas eu vou... às vezes ela vai precisar descolar toda a parede, vai ter que amarrar o músculo lá de cima para baixo e não vai ter pele para fazer um novo umbigo. Então, o corte acaba sendo menor, às vezes ela acha que isso é uma mini abdominoplastia. Não, ela passou por uma abdominoplastia. A única coisa é que ela não tinha tanta pele para fazer um novo umbigo. Então, assim, basicamente, se você tratar só apenas do umbigo para baixo, você considera um mini abdômen.
e você tratando toda a parede, independente de fazer um novo umbigo ou não, é uma abdominoplastia. Top. Vai dar um corte bom, hein, Letícia, isso aqui, hein? Hã? É, isso aí. Pessoal, aqui é lógico, a gente está gravando, vai todo esse conteúdo aqui para vocês na íntegra, mas olha lá, ó, vai estar tudo cortado depois, porque é esse um dos objetivos, né, doutor? Com Está aqui certeza, também. com certeza. Mas, gente, você que está assistindo na íntegra aí, e tá legal, porque não é todo dia, vou ser sincero, de você ter um profissional de alto nível, igual o doutor Rodrigo aqui, pega e compartilha esse conteúdo, ajuda nós aqui, o conteúdo é de graça. Nós estamos aqui, travou a agenda de um médico top desse aqui, e aí pega e compartilha, nos ajude aí, clica aí, comenta, curte, né? Porque é isso aí que faz ficar legal também, né, doutor? Sim, o comentário eu gosto bastante, porque aí a gente vai tirando as dúvidas, vai, isso aí. Vai tendo uma interação. Ajuda a gente aí, porque é todo um rolê aqui para isso aqui dar certo, né? De agenda. Tem um médico que não fala direito, que fica batendo toda hora no microfone. Mas assim, é a agenda, aí a agenda do meu técnico aqui, o Vitor, que abriu os primeiros podcasts comigo, tivemos que trazer ele de volta hoje, também não é fácil a agenda dele, fazer tudo isso daqui, então o que vocês podem fazer, né? Pega o botãozinho do compartilhar e manda para as amigas, para os maridos. O doutor tem resultados incríveis também com homens. Até doer o dedo, né? Até doer o dedo, ajuda nós aí. Ó, aí eu vou trazer mais um assunto legal. Depois de 3 dias passa a dor. Depois de 3 dias passa a dor, toma um anador antigo aí, que é para quem é os antigos. Nesse tema ainda, tem um assunto muito legal, estrias. Se a abdominoplastia ajuda a diminuir as estrias. E sobre a cicatriz, que eu acho que é uma coisa também que as mulheres perguntam muito. Sim. Bom, as estrias é um vilão para a gente, né? Porque assim, ó, as estrias, o paciente que tiver pele sobrando para fazer abdominoplastia, e se essas estrias estiverem abaixo do umbigo, ótimo. Aí, né, aí o cirurgião vai para o abraço. Agora, se a estria ela vem desde lá de cima, Renato, não tem como a gente retirar todas as estrias, né? Então, as estrias, basicamente, o que tiver do umbigo para baixo, elas vão sair quase na totalidade. Agora, os que estiverem acima do umbigo, elas vão apenas esticar e vão descer e vão mudar de posição, mas elas vão continuar lá. Agora, em relação às cicatrizes, existe muita preocupação e eu posso dizer pudor em relação à cicatriz, tá? Eu sou um médico que eu não tenho pudor com a cicatriz, porque eu lido com a cicatriz minha vida toda, né? Eu provoco uma cicatriz nas pessoas e eu tenho que saber que aquilo fez parte do momento e aquilo não tem como não ter. Não vai sumir, né, doutor? Você pode amenizar, ela pode ficar esteticamente, que a gente fala, bem discreta, mas desaparecer, nenhuma desaparece, né? Então a cicatriz é um corte e o corte fica ali marcado que foi cortado. E em termos de extensão da cicatriz, a gente não depende da vontade do cirurgião. A extensão da cicatriz depende da necessidade do paciente, que é outra coisa que sempre tem um questionamento. Nossa, mas a cicatriz é de fora a fora? A cicatriz depende muito da sobra de pele que o paciente tem. Porque a sobra ela é retirada principalmente também com o paciente, para o paciente, quando ele estiver sentado, não ficar a pele sobrando para os lados. Então, isso é importante. E em pé, ok, em pé a gente compensa bem. Agora, quando a gente senta, se a gente faz uma cicatriz pequena, quando tem uma necessidade de uma cicatriz extensa, o paciente ele fica com a sobra pulando para fora. Então, isso também acaba não sendo agradável, às vezes necessita de um reparo cirúrgico posterior. Então, é assim, ó, a cicatriz, existe N coisas que a gente pode fazer hoje para melhorar a cicatriz. Tem vários tratamentos, tratamento com laser, tem tratamentos inúmeros, mas depende também da avaliação e o segmento do profissional, né? Então, o profissional vai ter que estar avaliando, para cada caso é um caso, para cada fase da cicatrização é um tipo de tratamento, mas é assim, ó, entrar no jogo para brilhar, né? Então, o paciente procurar fazer alguma coisa com a consciência de que a cicatriz, ela vai proporcionar, trazer para ele aquele resultado que ele deseja do corpo e não ser um problema para ele, entende? Então, isso é importante quando as pessoas tomarem uma decisão. Já aconteceu, deu contraindicar uma cirurgia no paciente que não tolera a cicatriz. Olha, você não tolera a cicatriz, você vai fazer algo que você não vai
não vai ficar feliz. Não vai dar certo. Porque você só vai olhar para a cicatriz, né? Por mais que a cicatriz possa estar boa, aí ele não vai. Então, assim, isso daí é uma coisa importante. Tá. Então, assim, tem vários tratamentos de cicatriz, hoje em dia tem vários produtos, laser, profissionais que possam amenizar ao máximo, mas lembrar que a cicatriz ela vai existir. E no caso dessa cirurgia, você sempre vai fazer de forma que na hora que ela colocar, no caso da mulher, né? Procurar sempre estar escondida. Colocar ali né? o biquíni, a calcinha fica ali Sim, escondida, sim. né? É isso aí. Doutor, tem outro assunto aqui que nós precisamos abordar, e depois eu já sabia que isso ia acontecer, já fiz de propósito mesmo. Nós vamos ter que voltar aqui, viu, Letícia? Aí eu quero fazer uma proposta para o doutor. No outro podcast, vamos falar sobre as cirurgias da face e rinoplastia. Vamos embora. Porque, sabe por quê? Esse é um assunto que tem sido muito buscado. Eu acho que vale a pena você também trazer resultado, porque é uma coisa que as pessoas estão buscando muito, você sabe disso, então é uma coisa que você faz muito bem também. Então, tanto a da face quanto o rino, blefaro, ou seja, tudo que engloba a face, nós podemos fazer um tema, cirurgias da face. Vamos lá. No próximo podcast, aí a Letícia vê... Desafio aceito. Já tá, fechou? Vamos ver a data e a gente já faz acontecer. Mas ainda dentro desse tema que eu acho que é importante a gente tratar aqui, prótese de mama. Tá? Que é outra coisa que você faz muito bem também e é uma busca frequente no consultório. Então, qual é o momento ideal para colocar a prótese de mama? Existe o time correto? Eu falo que sim. Primeiro, para colocar em termos de idade, eu acho que o ideal é que a menina ela tenha um pouco mais de consciência emocional, né? Claro que isso daí, pensar depois, dos 17, 18 anos, seria o ideal. Pode ser colocada antes, desde que o organismo dela já esteja assim, com aspecto, né, formado, né, definido, e que ela tenha o consentimento dos pais e que ela tenha um nível de consciência bom para isso. Mas assim, eu sempre falo para o paciente, a prótese de mama ela tem que ser um desejo do paciente, ou em situações de reconstrução mamária, ponto. O paciente precisou retirar, fez uma mastectomia, ou teve uma grande perda de peso e que aí a gente não tem tanto tecido para fazer uma apexia, aí entra a questão da prótese. Mas o paciente ele tem que querer. A prótese é um corpo estranho e ela está sujeita a N situações, né? Até mesmo do paciente não está feliz com aquilo, né? Porque não era o desejo da pessoa. Então, eu acho que o tempo o paciente vai procurar isso. Então, o paciente ele procura pela prótese. Então, se ele está procurando, ele já está no tempo dele, mas aí tem que ver se seria bem indicado para todas aquelas outras situações que a gente conversou. Mas é por isso que é importante um bate-papo, né? Às vezes o paciente ele acha que cirurgia de mama só dá certo colocando prótese, isso não é uma verdade, não é uma verdade. Então já vai pacientes às vezes com a ideia assim, eu tenho que colocar prótese, né, doutor? Eu falei, não, você não tem que colocar prótese. Colocar prótese tem que ser um desejo seu. É isso o seu perfil? É isso que você deseja? Se não é, nós vamos trabalhar em cima da não colocação da prótese. Porque também tem a redução de mama, né, doutor? Às vezes as mamas muito... E às vezes tem só a montagem da mama, né? Às vezes tem só a montagem da mama. Não precisa obrigatoriamente ter uma prótese lá. Porque o perfil do paciente com prótese é aquele perfil mais clássico. Agora, o paciente ele quer ter a mama natural, ele não quer palpar uma prótese, para que você quer pensar em colocar prótese? Não tem porquê. Entendi. Doutor, e assim, uma pergunta frequente também é aquela questão, duas aqui. Como fica a sensibilidade dos mamilos e também se é possível amamentar após... Depois da cirurgia. A sensibilidade ela é muito relativa, né? A gente sabe que, teoricamente, quanto maior a manipulação, ou maior a necessidade da gente subir o posicionamento de uma areola, a gente pode ter uma denervação maior, que seria a perda dessa sensibilidade, que ela pode ser temporária apenas, ou em alguns casos o paciente relata uma perda definitiva, tá? Mas isso é muito, sim, pequeno a chance disso acontecer, tá? Dentro do consultório, olha, eu não me lembro de um paciente chegar e falar assim, doutor, eu fiz a cirurgia, mas eu perdi a sensibilidade, né? Ou isso não chamou atenção para ele de uma forma negativa, porque assim, ele está tão feliz com o resultado da mama que aquilo lá passou a ser algo, né, natural. Já aconteceu de uma paciente ela relatar a perda da sensibilidade do frio, mas não do calor, o que também é a mesma via
nervosa, né? Então, a perda da sensibilidade envolve várias situações, Meio que até individual, né? individual e até emocional, Também. né? Então, eu geralmente no consultório, eu não fico perguntando, olha, se você perdeu a sensibilidade, não perdeu, né? Elas acabam Não é algo que vem sendo trazido no consultório. Então, eu sempre falo para o paciente, olha, foca no benefício que você está tendo e vamos ser felizes, né? Então, não pensar Melhor, né? nessas coisas que não vão, de uma certa forma, prejudicar tanto a vida da pessoa assim. Claro que a sensibilidade tem a questão da libido, de tudo isso, né? Mas, assim, eu acho que a mulher, ela consegue superar tudo isso, né? Ela se sentindo mais feminina. E sobre a amamentação? A amamentação também não é uma verdade, né? Isso vai acontecer mais em pacientes que têm uma necessidade de uma retirada muito grande de tecido mamário, de glândula mamária, né? Nesses casos, pode acontecer uma diminuição, sim, da produção do leite. O que também a produção do leite, ela tem muito a ver com o fator também emocional. Já aconteceu de pacientes retirarem muita glândula e amamentar. Já aconteceu de pacientes não retirar e nem ser tocada praticamente a glândula e não conseguir amamentar. Então, assim, é outra situação. É tentar entender muito bem. Eu sempre falo para o paciente, ó, a cirurgia ela pode focar bastante a função. Teoricamente, a gente tem que preservar muito mais as glândulas, tá? Ou a gente tem que focar bastante na parte estética. E a gente tem que definir o que o paciente está buscando, né? E saber se o paciente mexer muito na glândula, ele pode acontecer de não amamentar, mas que também não vai dar para a gente ter uma certeza antes disso acontecer. É muito, né, doutor? Não tem a receita de bolo, né? Não tem. Para o negócio. Doutor, e assim, terminando essa nossa primeiro podcast, eu vou colocar aí, viu, Vitor, depois já aí, ó. Número 1, daí tem a parte 1 e parte 2. O doutor já falou que vai vir. E assim, uma coisa que eu acho que é uma pergunta muito frequente sobre a questão das cirurgias combinadas. Eu até deixei para o final mesmo, porque quando isso pode ser feito, quando isso é seguro de fazer, né? Porque às vezes a mulher acha, eu vou fazer tudo de uma vez e vou lá, e quer dizer, mas e quando que isso pode ser feito, quando que não é indicado? Fala um pouco a respeito. Renato, é assim, ó, a gente tem estudos de nível de segurança, né? Então, sempre se fez muito, né? Mama, abdômen, lipo. A gente sabe que, estatisticamente, toda cirurgia que a gente ultrapassar 8 horas de procedimento, a gente acaba aumentando a cada hora que passa os riscos cirúrgicos, tá? De complicações. Então, depois da pandemia, depois da questão da vacinação, todo o processo inflamatório que a gente convive até hoje, existe uma preocupação muito maior minha em tentar respeitar sempre essa questão das 8 horas. Então, dá para ser feita cirurgia combinada, sim, desde que não sejam muitas cirurgias que vão ultrapassar muito mais esse tempo cirúrgico, para que a gente consiga controlar esse nível de segurança de uma forma mais tranquila, né? Existem pacientes que buscam realmente a ter um tempo único de procedimento e passar por tudo de uma vez. Não acho que seja o ideal, né? Eu acho que tanto da parte de recuperação, questão de dores, questão do paciente ter uma certa mobilidade, né? O melhor é você fracionar os tempos, isso é o melhor. Mais seguro e o paciente recupera mais rápido. Trazendo a segurança, né, doutor? Sempre. O foco é esse, né? Não adianta sim. Nada de correr risco, né? Sim. Desnecessário, jamais, claro. né? Então, Renato, não que não possa ser feita a cirurgia tripla, né? Não, tem cirurgias que acabam ultrapassando mesmo não sendo triplas, mas aí a gente tem que se redobrar de cuidados no pós-operatório para minimizar mais complicações. Agora, paciente numa cirurgia totalmente eletiva, se ele tiver condições de fracionar e ter uma cirurgia não tão demorada, com certeza acaba sendo mais seguro. Doutor, eu estou muito feliz que você esteve aqui hoje. Pessoal, volto a dizer, não é todo dia que a gente consegue trazer um profissional e falar desses temas todos aqui. E já consegui que ele volte aqui para a gente falar de cirurgia da face, que é uma coisa que ele faz muito bem também. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Assim, para mim é um motivo de orgulho muito grande poder conversar com você e
saber que você faz parte da nossa história também dos 10 anos e a gente vê todo o crescimento na tua carreira exponencial. Hoje, né, você está em São José do Rio Preto, mas os pacientes, né, são de fora de São José do Rio Preto, não só de Rio Preto, né, e é muito legal a gente ver isso acontecendo na nossa cidade. Isso me motiva muito, sabe? De poder ir lá na tua clínica, lá com a doutora Camila e ver um padrão de clínica dentro da nossa cidade. E saber que vem gente do Brasil inteiro para cá e do mundo inteiro para cá. Obrigado mesmo, me sinto muito lisonjeado com a tua presença aqui e valeu a pena muito aqui. Fiquei muito feliz com o conteúdo que a gente pôde disponibilizar aqui de forma gratuita aqui com um profissional de alto nível que é você. Obrigado. Renato, eu que agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez o incentivo e fico muito feliz de fazer parte desses 10 anos aí da sua trajetória também. Obrigado. Legal. O doutor, acho que ele não lembra, mas quando a gente, uma das primeiras edições lá atrás ainda, você ainda estava no consultório antigo ainda, né? Você sabe que acho que o Dario mandou essa foto da minha filha, eu não lembrava. Não, cara, que legal, né? Talvez ali naquele momento, eu falo para muitos médicos, né? Se a gente está voltando e indo gravar, né? E eu não consigo ir em todos os lugares, eu quero que as pessoas me perdoem, né? Não consigo hoje, né? E fazer isso. Mas assim, nos que e não é nem e quando acontece aqui, pessoal, até para deixar claro, viu, doutor, é por conta de agenda mesmo. E as pessoas sabem que os meus funcionários sabem que eu mais gosto de ir. Então, quando eu não bate minha agenda, que nem hoje, já tinha 2 para ir, já não posso, estou gravando com o doutor Rodrigo aqui, eu já não posso estar lá gravando, falando dos 10 anos, né? Mas assim, talvez vocês não saibam como era importante quando cada um assim falava, vou voltar na revista. Era uma forma da gente falar, cara, tá dando certo, né? O que a gente fez, quem sabe da nossa história, sabe que foi uma loucura muito grande sair de Maringá para vir para cá com uma revista, né? E em alguns momentos eu olho e falo, cara, tipo assim, foi muito louco, né? E a gente falar, deu certo, né? E eu nunca imaginei, né? Entendeu? Hoje, na hora que entrou a Letícia, falou, nossa, escritório grande, eu nunca imaginei, viu, Letícia, que eu ia estar aqui nesse escritório, porque meu escritório era a rua, né? É interessante a gente entrar muitas vezes hoje, com certeza acontece com você, né? Nós somos gratos, com certeza, mas muitas vezes a gente entra e nem para prestar atenção, né? A gente não olha com esse olhar, né? A gente vê na nossa rotina. E a hora que a gente olha, né, você com essa estrutura, eu com a minha estrutura, né? Você fala, nossa, assim, deu certo, né? Deu certo, assim, cara. E a gente só tem a agradecer. Não, e assim, né, doutor? E assim, eu sou muito tranquilo de falar isso, né? Eu nunca imaginei mesmo, entendeu? Na época, a minha visão era, tipo assim, eu gostava de morar em São José do Rio Preto, queria morar aqui, eu tinha morado aqui, era feliz, queria ter algo que pudesse sustentar minha família, né, que fosse legal, uma coisa que eu sempre gostei de lidar com o médico, essa parte de estar nesse público e tal, e com as empresas que sempre nos apoiaram. E assim, e as coisas foram acontecendo naturalmente, sabe? Então, dizer assim, até admiro quem fala, eu tive essa ideia mesmo e eu quis isso, né? Comigo não foi assim, entendeu? Foi algo que foi acontecendo. Lógico que a gente sabe, você sabe disso também, a tua esposa está lá junto com você, aqui eu também tenho a minha, que elas são um grande motor, né, para nós e talvez a Kelly tenha sido muito mais intencional do que eu, nesse sentido, né? E eu acredito também nisso na doutora Camila também. Com certeza. Que elas são muito fera nisso, né? O que elas fazem assim é muito bom. Também pegaram 2 caras top igual a gente. Brincadeira, meninas, não levem a sério, né? Não vão brigar com a gente. Mas assim, para mim é isso mesmo. Então assim, hoje tem hora que eu ainda me pego assim, e falo, cara, será? E aí agora, esses dias atrás, as meninas foram lá organizar a minha sala, cara. Eu falei, cara, tipo assim, para quem nem tinha uma sala. Pois é. Mas é muito bom. E você está de parabéns, Renato. Muito bom, tudo cara. muito lindo aqui. Mas é porque vocês confiaram, né? Então aqui a gente só tenta retribuir, né? Então isso talvez seja o meu maior talento de ser grato a quem confiou no meu trabalho. E eu tento fazer isso da melhor forma possível e por isso que eu estou feliz que você está aqui. Espero que você tenha muito conteúdo para você fazer essa divulgação no teu Instagram, né? Porque as pessoas merecem te escutar. Eu agradeço. Muito obrigado, viu, Renato? Valeu. Meus amigos, então, como eu disse, o que vocês podem fazer? Curtir, comentar e compartilhar. Então, nos ajudem, né? Um conteúdo desse incrível. Foram tiradas várias dúvidas aqui. Talvez você, numa consulta, não conseguiria fazer, né? Porque aqui a consulta foi longa. Tá bom? Então, obrigado, valeu. Até a próxima. Obrigado.